Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Faço parte do ministério da Adebras. Louvado seja o nome de Jesus, é ministério de Madureira. Glória a Deus. Nós estamos terminando, o nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Isso é, estamos terminando mais um ano letivo de aprendizado da Palavra de Deus. Este quarto trimestre nos traz o título Personagens Bíblicos, Virtuosos e Marcantes, Homens e Mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante da circunstância da vida. Nós usamos aqui a Betel Dominical. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E eu pretendo deixar mais uma videoaula neste momento. Nós estamos na lição número 9, lição que a qual será lecionada no próximo dia 30, sendo no próximo domingo, em todas as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Louvado seja o nome de Jesus, a qual traz-nos o título Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Louvado seja Deus. Eu quero deixar somente uma pré-aula do tópico 1 e da introdução, para que isso vídeo não fica tão prolongado. Amém? Muito bem. Após você assistir este vídeo, eu convido você, se você não for inscrito no meu canal, para se inscrever. Convido você a deixar um like, abençoado aí por Deus. E após você se inscrever, não esqueça de acionar o sininho das notificações para que você possa ter todas as nossas notificações. Esse é o meu canal Família. Louvado seja Deus. Bom, o nosso texto áureo diz assim: texto áureo. E assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. A verdade aplicada diz: cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Glória a Deus. Muito bem. Os objetivos da nossa lição é identificar a amizade entre Lázaro e Jesus. O segundo é reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus. E o terceiro é ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. E a nossa leitura em referência, nosso texto de referência se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Eu convido você a ler esse texto de referência na hora dos seus momentos de leituras bíblicas devocionais. Amém? Muito bem. Queridos, aqui nós temos a introdução. O que é uma introdução? Uma introdução é um ato de introduzir. Quer dizer, uma introdução se refere a uma preparação em que nós, ao ler esta introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos a ser abordados na nossa lição. E eu quero aqui ler a introdução e não fazer grandes comentários na introdução. Diz assim: introdução. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu lá em Betânia.
Após 4 dias de sua morte, Jesus chegou ao túmulo e, em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo de volta à vida. Esse milagre, testemunhado por muitos, demonstrou a autoridade de Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé de seus seguidores. Então, está aí a introdução, né, da nossa lição, e nós observamos que foi um ato maravilhoso, Jesus trazer de volta uma pessoa que já estava há 4 dias na sepultura e já estava cheirando mal. Que nós precisamos ter cuidado para não nos confundir, né? Porque eu ouvi numa certa feita um pregador dizendo que Lázaro já tinha sido embalsamado. Porém, eu discordo desta pregação, porque se Lázaro tivesse sido embalsamado, ele não estava cheirando mal, né? Lázaro só estava cheirando mal porque não estava embalsamado. Muito bem. Vamos aqui para o primeiro tópico da lição número 9, né? É a lição número 9 do nosso 4º trimestre. Então, o primeiro tópico diz: Lázaro, o amigo de Jesus. A palavra amiga ou amigo é uma palavra importantíssima para a vida do cristão, pois a Bíblia diz que a inimizade é obra da carne, então é necessário nós termos amigo. Mas ser amigo não é qualquer pessoa que serve para ser amigo, porque ser amigo é ter uma relação de afeto, uma relação de confiança. Isso, ter uma relação de afeto, uma relação de confiança, sem ter nenhum interesse próprio. Aquele amigo que é amigo sem ter interesse naquilo que o outro possui ou em qualquer outra coisa. Um amigo é alguém de quem gostamos e de quem confiamos e com quem compartilhamos a nossa alegria e a nossa tristeza. Pois existe pessoas que diz ser nosso amigo, mas se nós compartilharmos algo com ele, quando nós mal percebemos, ele já espalhou tudo aquilo que compartilhamos com outras pessoas. Então essa pessoa não é amigo. Amigo é alguém que nós possamos confiar, que vamos compartilhar algo com ele e aquele compartilhamento vai ficar guardado entre 2 pessoas, você e seu amigo. E que aquilo que você compartilhou não vai ser espalhado, trazendo transtorno para a sua vida. Então nós precisamos ter o quê? Confiança, para nós compartilhar a nossa alegria e a tristeza. E Lázaro teve o privilégio de ser considerado por Jesus um amigo. No Evangelho de João 11, versículo 11, o que significa que ele tinha qualidade e virtude, segundo os padrões do mestre. O mestre conhecia, o mestre sabia em quem ele podia confiar. Muito bem. No ponto 1 do tópico 1, fala sobre a história de Lázaro, né? Quando se fala de história, se fala assim, do início da vida
até ao momento da interrupção da vida. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro. Na realidade, nós não sabemos mesmo muita coisa sobre Lázaro. Sobre o seu temperamento, sobre o seu caráter, nós só sabemos que Lázaro, ele só aparece na história do Evangelho por causa do milagre operado por Jesus concernente a sua volta à vida. Então, não temos muita coisa para sabermos sobre a vida de Lázaro. Sabemos que ele pertencia a uma família que morava em Betânia, que tinha duas irmãs, uma por nome de Maria e outra por nome de Marta. Mas não sabemos nada sobre o seu temperamento, sobre o seu caráter, e Lázaro só aparece aqui na história do Evangelho por causa do milagre da ressurreição. Aqui não diz assim, não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que ele tinha duas irmãs, Marta e Maria, e experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias de sua morte. Foi mais que um milagre, porque 4 dias após a sua morte, ele voltou a viver. Ele era de Betânia, da Judeia, onde morava com suas irmãs. Seu nome é uma forma abreviada do nome hebraico, que é Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Tá? E nós observamos aqui sobre o significado da vida do nome de Lázaro. Muito bem. Glória a Deus. Então observamos aqui que, de acordo com o comentarista, não sabemos aqui muita coisa sobre a vida de Lázaro. Sabemos que ele só aparece na história do Evangelho por causa da ressurreição. Mas ele era amigo de Jesus, um amigo a qual Jesus podia confiar e contar para ele alguns assuntos que precisavam ser guardados, e Jesus sabia que Lázaro era um homem de confiança, por isso ele era amigo de Jesus. Muito bem. Vamos passar aqui para o ponto 2 do tópico 1, onde fala aqui sobre a melhor parte. Nós observamos que ali em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 40, nós observamos que Jesus ele foi a Betânia e ali ele foi se hospedar na casa de Marta e Maria, que é o que cita lá em Lucas, né? Ele foi se hospedar ali, foi visitar o seu amigo Lázaro e foi se hospedar ali na casa de Marta e Maria. E nós observamos ali que Jesus, ao entrar naquela casa, Jesus se deparou, queridos, com uma situação bastante desconfortável, porque eram 2 irmãs. Marta dedicava excessivamente nos fazeres da casa, principalmente quando tinha visita. Ela se preocupava bastante em preparar as refeições. Ela se dedicava na hospitalidade, né, da sua casa, preparando as refeições, fazendo ali as limpezas, e excessivamente até chegar ao ponto
de ela reclamar para Jesus. Jesus chegou na casa de Marta e Maria e encontrou essa situação bastante desconfortável, porque entre as duas irmãs anfitriãs, porque a Maria, ela colocou-se aos pés de Jesus, dedicando-se ao aprendizado da palavra de Deus, ouvindo Jesus e seus ensinamentos, e Marta dedicava ali na hospitalidade para atender bem as visitas que estava recebendo ali naquele momento. A ponto de Marta reclamar para Jesus, dizendo: Senhor, não te deixe que eu te sirva só, mande Maria me ajudar. Aí Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está fadigada, ansiosa com tantos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então observamos aqui que Jesus, ao visitar seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta, ela então disse a Jesus que sua irmã Maria não queria ajudá-lo a preparar as refeições, nem servir as visitas, e ela estava cuidando de tudo sozinha. Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Diante do empate, Jesus ressaltou o excesso de zelo de Marta e explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte, aprender os seus ensinamentos. Então nós precisamos colocar as duas vias paralelas, né? A nossa vida material e a nossa vida espiritual, as duas têm que andar junto, tem que estar paralelo uma com a outra. Se uma estiver na frente ou estiver mais para trás, uma vai sofrer, né, um desacerto. Então, o que estava acontecendo com Marta era que ela estava avançando muito na parte material, mas a parte espiritual estava ficando para trás. E alguém poderá sofrer um desacerto com isso. Muito bem. Encerramos aqui o ponto 2 e vamos passar para o ponto 3. O ponto 3 fala sobre o perigo do excesso de atividade. Nós sermos zelosos, né, para cuidar da nossa casa, do nosso lar, cuidar da nossa família, cuidar das visitas que a qual recebemos na nossa casa ou no nosso lar. Isso não é errado, de jeito nenhum, né? O que nós precisamos fazer é que nós não podemos deixar que a vida nos sufoca a ponto de nós perder, né, Jesus de vista. Nós ficarmos sufocados nos nossos afazeres, né, e perder Jesus de vista. As duas situações têm que estar paralelas. Por exemplo, nós também não possamos dedicar só na obra de Deus e abandonar também a nossa família. Não, nós temos que, as duas situações têm que estar junto. Então, o que acontecia ali era que Maria dedicava-se no aprendizado com Jesus e Marta dedicava-se na hospitalidade da casa, no zelo da casa, até a ponto de criar ali um tipo de intriga ou contenda com a sua irmã, porque não estava lhe ajudando. Então vamos lá ao texto. Às vezes nós estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que nós deixamos a nossa vida espiritual do lado.
Nós estamos tanto atarefados que muitas vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de estudar a palavra de Deus, nós deixamos de ouvir uma mensagem bíblica, né? Nós deixamos de buscar a presença de Deus, enquanto a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto, mas mediante o atarefaço das nossas vidas, nós descuidamos da nossa vida espiritual, deixamos de nos alimentar espiritualmente. Ficamos só, muitas vezes, no lava-prato, no passa-pano no chão, no lavar as paredes, no lavar as panelas, nos dedicamos no nosso serviço secular e deixamos também de meditar na palavra de Deus por causa da tarefa. Mas nós devemos ter a organização e o empenho de Marta no serviço ao Mestre, mas também cultivar um coração disponível como o coração de Maria. Então, é o que eu acabei de falar, tem que estar paralelo, as duas situações têm que estar juntas. Então, observe só, aí Jesus ele não condenou Marta, apenas ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando, né? Então, observe só, Jesus não condenou Marta por estar ali na sua tarefa. Não. Ele ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando. Lá em São Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, diz que é para buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas será acrescentada. Preste atenção, já ouvi pregador dizendo o seguinte: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Mas, lê direito o versículo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentado. Muito bem. Então eu aprendi aqui nesse tópico 1 que estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que por vezes deixamos a vida espiritual de lado. Desculpem. Vou ler de novo. Estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que por vezes deixamos a vida espiritual de lado, né? E observamos que Lázaro teve o privilégio de ser considerado por Jesus um amigo, o que significa que ele tinha qualidade e virtude segundo os padrões do Mestre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.